o Brasil e o presidente Lula, em particular, têm bastante prestígio na Argentina. Como é que isso está sendo usado pela direita e pela esquerda? As relações com o Brasil e também com a China, que também o Milei está prometendo, de certa forma, mudar totalmente as alianças que foram feitas nos últimos anos. Talvez alguns dos maiores acertos do Alberto Fernandes na área da política internacional. Vou começar, não sei se a Rita concorda comigo, mas eu vou começar com ela de novo, porque eu me embananei todo naquela troca de latidos, mas agora vai voltar ao previsto inicialmente. Rita, a palavra é sua. Então, a questão das relações com o Brasil e a questão das relações internacionais, eu tenho visto que ela tem sido menos explorada nessa campanha do que em outras. O que está se explorando mais é a questão do Banco Central, a questão do dólar, né? Inclusive, os dois candidatos, vamos dizer assim, dos maiores partidos, no caso o Massa e a Bullrich, os dois citaram no debate pequenos países que são... A Bullrich citou paraísos fiscais, né, para poder dizer ao Milei que ele estava falando de não ter banco central e que os países que não têm banco central são apenas paraísos fiscais, né? E o Massa citou os países que usam dólar, né, como que se dolarizaram e o desastre da economia desses países. Falou de El Salvador, falou do Equador, né, falou agora não lembro, mas falou de um terceiro país também, né, que dolarizaram sua economia para mostrar o desastre. Então, tem se tratado mais de política internacional relacionada a essa questão do dólar. O Massa, inclusive, falou no debate, sugeriu que o Milei não só queria dolarizar, como queria botar uma bandeira estrangeira nas Malvinas, né? Ele tem feito esse apelo para um certo nacionalismo argentino. Agora, nos programas, né, dos candidatos, quem trata do Brasil, quem trata da questão do Mercosul e do crescimento das trocas regionais é basicamente o candidato peronista, né? Por quê? Porque, de fato, quem tem ali algum tipo de programa industrial, e um programa industrial argentino sem a presença do Conisul, né, sem o Mercosul, sem as trocas com o Brasil, é um programa que não vai decolar, que não vai dar certo. Então, de fato, os programas que têm algum tipo de olhar para a questão industrial vão ter que falar do Brasil. O macrismo ele foi muito hostil ao Mercosul, né? Foi bastante hostil ao Mercosul, não desmontou muito porque não podia, né? Porque alguns setores econômicos argentinos precisam também do Mercosul, mas fez de tudo para enfraquecer, para tornar o Mercosul menos eficaz do que é. Então, o macrismo não faz a defesa clara, né, do Mercosul e dos mecanismos internos da América do Sul. E o Milei tem falado abertamente contra qualquer tipo de negociação com a China. Em contrapartida, o Massa falou muito sobre a questão de investimentos externos na área de infraestrutura. Quando ele fala de investimentos massivos externos na área de infraestrutura, ele está falando de quê? Ele está falando de China. Né? Não disse isso claramente, porque há ali também um espectro do comunismo que ronda as eleições argentinas, né? Isso tem acontecido, tem sido usado também pelo Milei, né, como um fantasma, né, na imaginação dos seus eleitores, mas é o que está posto em relação à política internacional no discurso dos candidatos. Obrigado, Rita. Adriano Diogo. Fiz uma provocação que o Lula é muito popular na Argentina. No começo do governo, estava uma briga tão grande entre o Alberto Fernandes e a Cristina que o Lula foi lá fazer um socorro na briga. Começou pelo reconhecimento do Campo de Maio como lugar de tortura, tal. O Lula participou, as primeiras lá no Palácio, depois o Lula saiu do Palácio, veio para a praça, mobilizou quase 1 milhão de pessoas. Foi uma coisa extraordinária a primeira participação do Lula, né? Depois que ele saiu da prisão, o povo todo emocionado e tal. Mas também começaram, em que pese todo esse empenho do Lula em tentar trazer a Argentina para os BRICS,
e o Fernandes vir para o Brasil despachar. O grande problema foi o Vaca Muerta, quando aquele enorme gasoduto, que era importantíssimo para eles, que tivesse alguma ajuda, algum financiamento do BNDES, houve umas caças às bruxas tão grandes, o próprio Haddad se posicionou contra, tal, que aquilo dificultou muito. Então, essa lua de mel foi se desgastando, em que pese o Lula tinha um empenho pessoal para tentar resolver. Então, eu acho que nós aqui, os brasileiros, nós poderíamos ter contribuído mais com muitas formas de coisas que eles precisavam. A diplomacia ficou só nas declarações e tal, e não foram suficientes, né? E o FMI escorchou até o último momento a economia, e foram aqueles de ministros da economia. Eu tenho recebido notícias que o pessoal mais consciente, realmente, nas universidades, está fazendo um esforço concentrado nas últimas horas para impedir que o desastre aconteça. Agora, é muito difícil. Massa não tem identidade nenhuma com a questão dos direitos humanos na Argentina. Precisa ficar bem claro, ele é o pior dos mercenários. Essa última jogada que ele tirou o IVA para tentar melhorar a situação, essas coisas muito periféricas, muito superficiais, que tem muito desse negócio de esses pequenos incentivos, né, para ver se melhora, e não melhora nunca. Bom, enfim, até o Massa falou isso no debate para Bullrich, né? Você cortou todos os direitos dos aposentados. Eu tenho muito pessimismo. Acho que houve tantos erros. Sabe aquele voto para concluir mesmo, aquele voto de vingança que o povo vai para votar contra, sem saber as consequências? Lógico, as consequências que advirão serão terríveis, como foi na época do Macri, né? Obrigado, Adriano. Passo a palavra para Ana Prestes. Realmente, essas medidas que o Adriano está falando aí, que são medidas muito eleitoreiras, aí elas demonstram um desespero, assim, muito complicado, né? Você saiu dando bônus de tudo, saiu tirando tributos, mas lá eles estão tentando todas as fichas e acaba que você está com a caneta na mão, você acaba utilizando, né, dessas fichas, algo que a gente criticou muito aqui na eleição passada, feito pelo governo Bolsonaro, né, que saiu dando consignado para todo mundo, vale gás, vale não sei o quê. Enfim, então é complicado. Agora, voltando à pergunta inicial sobre como o Brasil é visto, a China é vista de uma forma péssima, eu acho que existe um racismo, um preconceito, uma xenofobia com relação à China, que é geral na América Latina, na América do Sul, e na Argentina é muito. E o Milei está jogando muito com isso, com preconceito com relação à China. Tanto é que no debate ele fala: em tantos anos vamos virar a França, em não sei quantos vamos virar a Alemanha, e depois, em não sei quantos, a gente vai virar os Estados Unidos. Está falando para a população argentina, que tem, historicamente, essas referências, né? Na Europa, na Espanha, na França, quais são as referências de países bem sucedidos. Então, infelizmente, essa é a característica, né? Essa é a história. E aqui mesmo, no Brasil, a gente tem acompanhado uma certa... Eu tenho acompanhado aqui em Brasília uma certa evolução da nossa relação com a China e cooperação com a China, e eu tenho percebido tanto preconceito, gente, com relação à China, nos nossos órgãos de Estado, no nosso parlamento, é uma coisa assim, nos governos locais e estaduais também, que é uma coisa impressionante.
E na Argentina isso não é diferente. Só para eu terminar aqui, meu tempo já está terminando, eu acho que sim, o Lula, a figura do Lula, ele é uma referência, como é em toda a América Latina, para uma parte de uma população mais engajada, do partido, do sindicato, mobilizada. Não sei se para a população em geral funciona isso, né? Eu acho que funciona mais para uma parte da população mais engajada mesmo. Haroldo, só me permite, eu esqueci de falar um minuto. Você Manda ver. acredita? Eu sou muito ligado à família da Milagro Sala. Já fui lá na casa deles em Jujuy. O marido da Milagro estava com câncer absurdo, confinado em casa, ela muito doentinha. Tanto é que todo o povo de Jujuy está parado lá, acampado na praça. O Alberto não enfrentou o Morales, governador de Jujuy, e não deu indulto a Milagro Sala. O processo contra a Milagro Sala não existe. É um absurdo. Ela nunca roubou um centavo, ela é paupérrima. Entendeu? O Fernandes não indultou Milagro Sala. Pronto, desculpa a emoção. Tá certo.